canal da EGIA, Escola EAD na área de Saúde e Biotecnologia, e nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de clonagem. Quando a gente fala em clonagem, vocês podem se lembrar da ovelha Dolly, ou então daquela novela, O Clone, do Lucas da Jade, mas não é sobre esse tipo de clonagem que a gente vai falar hoje, que é reproduzir uma cópia de um organismo. A gente vai falar sobre a clonagem molecular, a clonagem de um gene. A clonagem do DNA, ela basicamente é fazer cópias idênticas de uma sequência de DNA. Para isso, a gente vai precisar separar uma sequência de DNA específica que a gente queira estudar e ligar essas sequências de DNA em uma molécula transportadora, uma molécula hospedeira. E vamos fazer a replicação desse DNA milhares de vezes para que a gente possa ter um grande número de cópias. Os procedimentos envolvidos na clonagem molecular são, primeiramente, cortar o DNA. E para cortar esse DNA, a gente vai precisar de enzimas de restrição. As enzimas de restrição são enzimas que reconhecem o DNA em sítios específicos, em sequências específicas, e fazem um corte, gerando extremidades coesivas. Em seguida, esse segmento de DNA vai ser inserido em um vetor. E para isso nós vamos precisar da enzima ligase. A enzima ligase vai unir essa sequência de DNA ao vetor, ao DNA do vetor. Então nós vamos fazer a união do segmento de DNA a ser clonado a um DNA plasmidial. E vamos formar então um DNA recombinante, que é um DNA que contém uma sequência de DNA exógena, ou seja, o que veio de fora, que não é a sua sequência original. E nós vamos transferir esse DNA recombinante para uma célula hospedeira. E essa célula hospedeira vai fornecer a maquinaria de replicação para que essa sequência de DNA ela seja amplificada, para que ela seja copiada milhares e milhares de vezes. Então, esse é o conceito da clonagem molecular. E após nós termos feito milhares e milhares de cópias desse nosso DNA recombinante, nós iremos selecionar aquelas células que contêm o DNA recombinante, que tem aquele DNA de interesse que a gente vai estudar. Nesse esquema, nós podemos ver um gene de interesse, aquela sequência de DNA que vai ser estudada, que nós queremos amplificar, ou seja, fazer várias cópias. E temos também um plasmídio. Um plasmídio é um DNA circular de uma bactéria. Esse gene de interesse contém o sítio para a atuação da enzima de restrição. A enzima de restrição vai então cortar esse DNA de interesse, nos seus sítios específicos e vai cortar também esse plasmídio, que é o DNA da bactéria, que vai ser o vetor na nossa clonagem molecular. E então, a enzima ligase vai fazer o papel de unir essa sequência de DNA de interesse ao plasmídio, que é o vetor, formando então o DNA recombinante. E nós teremos então o DNA recombinante, ou seja, aquele plasmídio contendo o DNA de interesse que nós queremos amplificar. Obrigada por terem ficado conosco nessa aula sobre clonagem molecular. Fiquem ligados para as próximas aulas de biotecnologia. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo. Obrigada e até mais!